E se trabalhar a autoestima é fundamental para um adulto, o que dizer então para as crianças? Bom, nós vamos além, então. Um adulto que teve isso bem trabalhado na infância acaba lidando melhor com os desafios e com a própria vida quando cresce, inclusive superando os desafios e os problemas que enfrenta. Nós vamos chamar a Luana aqui para nos orientar como é que nós, pais responsáveis, os adultos, podemos ajudar nessa construção a partir das crianças. Boa tarde para você, Luana, tudo bem? Boa tarde, Mário. Boa tarde, Elaine. Tudo bem? Oi, Lu. Autoestima ou baixa autoestima, como é que a gente detecta isso na criança? Sim, Mário. A autoestima, a gente vai dizer que uma criança ela tem, né, uma boa autoestima quando ela tem o pensamento, quando ela tem a crença de que ela é capaz, né, de que ela dá conta. Alguns sinais que a família é bem fácil de perceber se o meu filho, né, tem realmente uma baixa autoestima, é que muitas crianças acabam ficando com medo de se arriscar em novos desafios. Então, algumas crianças, né, chegam a verbalizar: ah, eu não vou conseguir, ah, isso é muito difícil, eu vou errar. E quando a criança ela chega nesse ponto, né, de verbalizar, é sinal que ela já está tendo uma visão muito negativa sobre si mesmo, e aí é um ponto que os pais precisam ficar alerta, porque isso gera uma angústia e também uma certa ansiedade. Lu, nos bastidores a gente conversa muito sobre isso. É importante que os pais se deem conta que essa primeira infância, até mais ou menos 7 anos, é um momento que vai determinar o adulto que essa criança vai ser. Por isso que é tão importante que a gente cuide muito do que fala, do que diz na frente de uma criança e do que repassa para ela, né? Com certeza, Elaine. Os pais precisam cuidar, né, da maneira como eles falam com os filhos, cuidar dos rótulos, evitar comparações. Por quê? Porque senão a gente acaba colocando para a criança uma visão muito negativa, uma visão pesada. Então, assim, a família ela tem um papel fundamental na construção da autoestima da criança, principalmente quando ela dá atenção, quando ela dá afeto, quando ela olha nos olhos. Por quê? Porque ela está passando para a criança esse senso de importância e valor. E a autoestima é sobre isso, é quando eu sei do meu valor e da minha importância. Luana, dar presentes, elogiar, pôr para cima, colocar estrelinha quando a criança faz alguma coisa legal, ajuda na autoestima? Ou eu tenho que tomar cuidado para não ficar amarrado uma coisa com a outra? Muito cuidado, Mário, porque as famosas recompensas, aquela estrelinha lá no quadro, ela só vai auxiliar nessa construção quando a criança ela consegue perceber o caminho que ela percorreu até chegar naquele resultado. Porque senão eu posso colocar a criança dependente de uma aprovação externa. Aí a gente vai dizer que a criança está desenvolvendo uma estima baseada na opinião do outro e não uma autoestima. E quando eu foco muito no elogio, pode acontecer da criança ficar com medo de se lançar a novos desafios. Por quê? Porque eu sou tão inteligente fazendo isso que eu faço. Será que eu vou dar conta de continuar sendo inteligente, começando esse novo esporte, começando essa nova atividade extracurricular? Então, as famílias elas precisam estar bem atentas nesse momento do elogio, Mário. Porque daí, quando cresce, vai ser aquele adulto que se sabota o tempo inteiro, achando inconscientemente que não vai conseguir. E para a gente encerrar, tem pai que põe condição. Se você comer tudinho, mamãe vai gostar de você. Ah, se você tirar 10, papai e mamãe isso. Esse tipo de condição não coloca mais pressão na criança, Luana, porque tem criança que não vai conseguir. Sim, Laine, essa é uma das nossas feridas da educação tradicional, que a gente acaba passando para a criança a mensagem do amor condicionado. É aquela mensagem de que ela só tem algum valor quando ela faz alguma coisa para o outro. E isso não é verdade. Então, assim, a gente não pode colocar nenhuma condição, principalmente colocar o nosso filho como sendo responsável pelas nossas emoções. Então, isso as famílias realmente elas não devem fazer. Não é nem para ter cuidado, é para não fazer. Luana, mais uma vez, muitíssimo grato por sua presença conosco. É sempre muito bom ouvi-la.
Eu vou encerrar com uma frase Muito que obrigada. eu aprendi com a Lu, uma frase. Criança é excelente em observar e péssima em interpretar. Cuidado com o que você faz na frente de uma criança. Beijo, Lu. Fica com Deus, tá? Aliás, Exatamente. comunicação Beijo. não é aquilo que você fala, né? É o que o outro entende quase sempre. Sempre.